A interatividade dizia respeito ao princípio da jurisdição que se relacionasse aí a essa atividade do juiz que tem que ser provocada. Se você pensou na alternativa E, que é o princípio da inércia, né, você acertou. É realmente assim que funciona a atividade jurisdicional. O juiz, para dizer o direito, tem que ser provocado. Ele não pode agir de ofício por conta própria. Bom, com isso, a Justiça Estadual Comum vai se desenvolver, então, em primeira instância, com os juízes de direito. Em segunda instância, através dos tribunais de justiça. Esses tribunais de justiça são órgãos colegiados, né? Aqueles magistrados que estão ali, são chamados de desembargadores, não atuam sozinhos, né? Eles atuam sempre na quantidade de 3, né? Em turnos, com 3 pessoas. Os desembargadores se reúnem em órgãos fracionários denominados câmaras. Então, esses turnos vão sendo compostos, né, a cada 3 pessoas, e cada câmara é composta de 5 desembargadores. A divisão em câmaras se dá pela especialidade material do direito envolvido. Então, se diz respeito a direito privado, se diz respeito a direito público, e assim há uma divisão para que os desembargadores consigam adquirir a especialidade necessária para proferir cada vez mais melhores julgamentos. A reunião das câmaras de determinada especialidade é chamada de sessão. E a reunião de todos os desembargadores é chamada de tribunal pleno. É possível que determinados atos nos tribunais de justiça só possam ser realizados através da totalidade dos desembargadores. Então, por isso que a figura do tribunal pleno é importante. A composição dos tribunais de justiça permitem o acesso dos magistrados de carreira, aqueles que se investiram na carreira de magistrado e vão seguindo de entrância em entrância até chegar à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, tá? E também pelo quinto constitucional, uma figura importante que será esclarecida, o seu funcionamento. A Justiça Federal, ela já tem algumas diferenciações a respeito da Justiça Estadual Comum e ela é considerada, em relação à justiça estadual, uma espécie de justiça especializada. Só que como eu tenho diversos tipos de justiça que são federais, então, na verdade, a justiça federal é chamada de comum também quando tratar de coisas relacionadas às esferas do direito civil, do direito penal, né? Por quê? Porque eu tenho justiças federais especializadas, a do trabalho, a militar, a eleitoral, né? Então, segundo o professor Arruda Alvim, ela é esta justiça federal que trata de conflitos de origem no direito civil e no direito penal é chamada de comum, é justiça federal comum, né? Ela nasceu com a República, não tinha outro caminho, né, ou jeito a se pensar, uma vez que instituiu-se a República, pensou-se como essa jurisdição de todo o nosso território nacional ia ser organizada, e atualmente ela vai sendo acompanhada pela Lei 5.010/66. Né? O território nacional para a Justiça Federal Comum é dividido em 5 regiões. O Tribunal Regional Federal da primeira região, com sede em Brasília, o da segunda região, com sede no Rio de Janeiro, terceira região com sede em São Paulo, quarta região com sede em Porto Alegre e quinta região com sede em Recife. Na verdade, o TRF da primeira região vai englobar alguns estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e Minas Gerais. O da segunda região ficou com Rio de Janeiro e Espírito Santo. O da terceira, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O da quarta região, basicamente, com todos os estados da região sul, né? E o da quinta região, com sede em Recife,
com os demais da região Nordeste que não estão englobados no Tribunal Regional da Primeira Região. Cada região é integrada por diversas seções judiciárias. Então, a divisão se coloca da seguinte forma. O tribunal, por exemplo, o Tribunal Federal da Terceira Região tem sede em São Paulo, com jurisdição na região composta pelos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Cada um desses estados são seções judiciárias diferentes. Então, eu tenho a seção judiciária de São Paulo e a seção judiciária de Mato Grosso do Sul. Cada seção judiciária é composta de varas federais, que geralmente ficam na capital, do estado e dessa respectiva seção judiciária. Mas também vai ficar muito difícil se imaginar que somente dessa forma se realizasse a Justiça Federal. Então, muitas cidades do interior de cada um desses estados acabam recebendo essas varas federais. Essas varas que vão para essas cidades do interior são chamadas de subseções judiciárias. As varas federais são titularizadas, tem o comando dos juízes federais que julgam causas federais. Então, isso tudo é dado através do artigo 109 da Constituição Federal, mas basicamente é para abranger o quê? Causas que envolvam a União, seja como parte ativa ou como parte passiva dessa relação processual, ou ainda algum tipo de direito que vai envolver o território nacional, como os direitos humanos, como os crimes políticos. Então, o 109 define efetivamente como é que vai ser a distribuição dessa jurisdição. Quando não há conformismo com as decisões, então, através do princípio do duplo grau de jurisdição, na esfera federal, eu tenho os tribunais regionais federais. São eles que se colocarão como segunda instância nessa esfera. A sua competência é trazida pelo artigo 108 da Constituição Federal. Os tribunais regionais federais são compostos de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, se possivelmente, dentro da mesma região, porque também fazer com que ele se deslocasse da terceira região para assumir um cargo no Tribunal Federal da Primeira Região também não faria muito sentido, não se colocaria aí a normalidade da coisa. São nomeados pelo Presidente da República e devem possuir mais de 30 anos e menos de 65 anos. É permitido o acesso para os magistrados de carreira, mesma coisa, A promoção da carreira de juiz se dá através dessa forma, bem como pelo 5º Constitucional. Também é possível que o ingresso se dê desta forma. Na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal especializada, ela teve realmente os seus contornos mais traçados, mais bem traçados com a era Vargas, Foi a explosão aí da concessão de direitos trabalhistas e de toda a regulamentação da Justiça do Trabalho. Até então, se veio trabalhando a partir de dois principais mecanismos dentro da Justiça do Trabalho. As comissões mistas de conciliação, os dissídios coletivos, com as juntas, através das juntas de conciliação e julgamento, e as comissões mistas de conciliação que falavam dos dissídios coletivos, e as juntas de conciliação e julgamento que falavam a respeito dos dissídios individuais, das reclamações trabalhistas de um modo geral. Ela surgiu efetivamente como Justiça do Trabalho com a Constituição Federal de 34. Porém, ainda muito ligada ao Poder Executivo, com mais função administrativa do que propriamente jurisdicional. Foi a Constituição de 1946, que concedeu esse caráter jurisdicional à Justiça do Trabalho, como uma verdadeira parte do Poder Judiciário Federal, no caso, porque ela é especializada da Federal. E, posteriormente, esse contorno foi se firmando através de órgãos colegiados, em primeira instância mesmo.
se tinha o poder normativo, o representante do poder normativo era o juiz togado, era aquele juiz que tinha se investido na função de juiz através de concurso público, e a representação feita através dos juízes classistas, representantes, né, de trabalhadores e de empregadores. Foi a emenda constitucional número 24 de 99 que extinguiu a função ou os cargos de juízes classistas. E a denominação do órgão de primeira instância, os órgãos singulares para a solução dos conflitos trabalhistas, passou a ser chamada de vara do trabalho. E com isso, somente o juiz togado é que faz parte dela. Não tenho mais a representação através dos juízes classistas. E o ingresso desse juiz togado, né, vai se dar através de um concurso público. A competência para a Justiça do Trabalho é dada através do artigo 114 da Constituição Federal. Ela é, portanto, uma justiça federal especializada, própria para solucionar problemas derivados das relações de emprego ou relações de trabalho. E para a Justiça do Trabalho, o território brasileiro é dividido em regiões também, o nome, né, que se dá, são regiões também. Porém, são regiões diferentes da Justiça Federal Comum. Na verdade, aqui na Justiça do Trabalho é quase que uma região por estado. Atualmente, conta-se com 24 regiões, né? Então, na Justiça Federal Comum, foi falado em 5, né, regiões. Os magistrados de primeira instância, eles ingressam por concurso público de provas e títulos, eles são juízes do trabalho substitutos, né, e são promovidos posteriormente por antiguidade e merecimento. Para um segundo pronunciamento sobre a sentença proferida pelos juízes do trabalho, eu tenho os tribunais regionais do trabalho, que são os órgãos competentes, então, para fazer a segunda instância aí na Justiça do Trabalho. O artigo 115 da Constituição Federal vai dizer que serão mínimo de 7 juízes, né, recrutados dentro das possibilidades na mesma região, né? Então, se eu tenho esta divisão em 24 regiões, provavelmente, né, e São Paulo é uma região, provavelmente dentro da região de São Paulo, esses juízes, que são juízes de carreira, serão promovidos, né, a compor o Tribunal Regional do Trabalho. Serão nomeados pelo Presidente da República, estou tratando de Justiça Federal, né, com mais de 35 e menos de 65 anos. O acesso se dá por essa promoção de carreira, né, vai seguindo a carreira de magistrado, bem como pelo 5º Constitucional. A divisão nos tribunais regionais do trabalho vai se dar através de turmas e grupos de turmas. Então, são as turmas, os 3 julgadores responsáveis por dar aquelas decisões em segunda instância, e esses grupos de turmas vão se dividir principalmente com relação a esse direito, ao direito abordado, guardando aquela semelhança com desde quando se pensou, né, na criação de algo relacionado à justiça do trabalho. Então, tem as turmas que cuidam dos dissídios coletivos. De modo geral, são sindicatos versus sindicatos para poder determinar direitos para cidadão, sindicatos versus patrões, né? Sindicatos de empregados versus patrões para poder definir contribuições, enfim. Mas também tem as turmas que cuidarão dos dissídios individuais, ou seja, aquelas reclamações trabalhistas que cada trabalhador ferido nos seus direitos resolva promover perante a Justiça do Trabalho. Com isso, o momento de interatividade vai perguntar o seguinte: são órgãos da Justiça Federal. Alternativa A, o STF, o STJ, o TRE e o Juiz Federal. Alternativa B, o STF, o TRF e o Juiz Federal. Alternativa C,
o TRF, Juiz Federal e STJ. Alternativa D, TRF e Juízes Federais. Alternativa E, TRF, TRT e Juízes Federais. Volto já com a resposta.